Direto ao fato vai tratar de contrato de pré-pagamento à exportação. Este contrato é muito utilizado pelas empresas do agronegócio porque, através desse mecanismo, elas buscam recursos externos para viabilizar sua atividade interna e assim não ter que comprometer de modo muito sério o seu capital de giro para eventual necessidade de socorro na atividade. Esses contratos de pré-pagamento à exportação, eles são sujeitos a regramento próprio e é importante observar o regramento que se aplica a esses contratos, inclusive na questão tributária. E um problema sério é que, se ocorrer de o devedor ou a empresa tomador dos recursos não ter como pagar esses contratos, então o melhor mesmo é tomar duas atitudes. Ou tentar uma negociação direta com o credor internacional para uma modificação do cronograma de pagamento, ou então, sem essa alternativa amistosa, buscar socorro judicial, porque os contratos têm muita severidade contra o devedor. Nesses contratos são comuns aí as garantias penhor agrícola, hipoteca e até mesmo penhor de cotas sociais. E não poucas vezes também a emissão de cédula de produto rural como garantia da obrigação. Então, neste caso, esses contratos com múltiplas garantias essas garantias tornam extremamente vulnerável o patrimônio do devedor e ele precisa ser cauteloso em razão da inadimplência a que foi levado e as atitudes que o credor tomará em relação a essas garantias. Um outro problema desses contratos é que eles têm múltiplas cláusulas e todas elas, obviamente, favorecendo o credor internacional e elas vão trazer pressão jurídica sobre o devedor. Uma delas, por exemplo, é a questão do foro de eleição. O foro de eleição desses contratos necessariamente vai ser aquele que mais privilegia o credor, por razão óbvia. E o devedor deve, então, se for o caso, procurar medidas judiciais que levem a eventual demanda para o seu foro de maior conforto, inclusive para diminuir os seus custos de demanda. Para, então, tentar viabilizar isso, o devedor precisa buscar a orientação jurídica idônea. Lembrando ainda que esses contratos são firmados em moeda estrangeira. E hoje não vale mais o devedor querer invocar aquelas teses jurídicas que já foram sepultadas pela jurisprudência para tratar da questão de cobrança de contrato em dólar no país. Existem outros mecanismos ou outras teses que o devedor pode delas se valer para se proteger. O certo é que o momento do Brasil parece indicar que vai haver uma inadimplência em relação a esses contratos. E, em razão disso, a empresa que tomou tais recursos lá fora deve, então, se proteger para não correr o risco de ter inviabilizado economicamente a sua atividade.